do mês aí, tudo com salário na conta, né? Acho que é um excelente final de semana para todos. Satisfação rever todos aqui, estou vendo muitas pessoas conhecidas. Flávio, que esteve conosco até ano passado, tudo bom, Flávio, Beraldo, André, todo mundo aqui. Bom, pessoal, vou ser bem breve, porque hoje nós temos uma agenda bastante importante, com algumas falas interessantes que a gente vai estar discutindo com vocês, mas eu chamo atenção especialmente um grande esforço que nós vamos fazer este ano, que é em relação à preparação para o ano que vem, porque ano que vem nós temos um ano bastante movimentado por conta do novo ciclo do PPA, e nós estamos já antecipadamente trabalhando numa série de ações para que a gente possa fortalecer ainda mais o nosso processo de planejamento, né? E eu digo isso porque o objetivo, a gente não pode perder esse time de preparação, uma vez definida uma metodologia, né, uma forma de se trabalhar dentro do PPA, fica meio mais complicado durante a sua execução, né? Então, de antemão, antes até de falar alguma coisa, eu já né, acho que vocês têm um canal diretamente a todos nós, via o Ncagio, via diretamente a todos os superintendentes, a mim, para sugerir realmente melhorias, porque a gente precisa fortalecer o nosso processo de planejamento. Não só com ferramentas, mas também com novas abordagens que a gente tem que trazer para estruturar o nosso planejamento, né? Então, é importante até destacar que, até por obrigação nossa, solicitada pelo Tribunal de Contas do Estado, nós estamos fazendo um relatório conclusivo do PPA, né? do acompanhamento do PPA. Além do RAG, né? Nós estamos fazendo um relatório conclusivo de como que está a execução e os resultados definidos no plano plurianual. Então, assim, isso vai nos dar bastante insumo para melhorias, né? O intuito é melhorar cada vez mais, que o processo de planejamento seja realmente forte, que não seja simplesmente uma ferramenta obrigatória que nós estamos executando ou que a gente não utilize efetivamente aquilo como uma peça estratégica dentro do Estado, tá? Então, a gente... e são várias discussões, desde a formulação, né? O PPA, ele vai consolidar, ele vai materializar toda a definição de políticas públicas que a gente vai estar prevendo para esse curto tempo aí, né? Desse espaço de 4 anos. Mas eu acho que desde a nossa... de como que a gente está enxergando as políticas públicas no Estado. Então, é isso que é importante. O que a gente está agregando, o que a gente está observando para poder criar essas políticas públicas, né? Então, acho que é um ciclo importante que a gente, inclusive, está trabalhando com um grupo de trabalho, já foi instituído, inclusive foi publicado essa semana uma resolução de um grupo que vai estar discutindo melhorias na metodologia do PPA, né? Desde simplificação até inovações e agregar valor ao processo de planejamento. Então, isso que está sendo discutido, né? O objetivo não é mudar completamente a forma do PPA, das suas estruturas, né? Se tiver que mudar alguma coisa, a gente pode propor, claro, mas a ideia é que a gente possa olhar outros aspectos, né? Envolver outros aspectos para tornar a ferramenta e tornar os resultados do planejamento até um pouco mais fortes, uma ferramenta estratégica para todos vocês. Inclusive, dentro da pauta nossa hoje, o Wilton vai falar um pouco sobre uma visão que nós fizemos, uma relação que nós fizemos do nosso planejamento com alguns outros fatores externos, né? Que a gente não pode ficar desplugado completamente desse ecossistema que a gente está discutindo. Então, por exemplo, ele vai falar qual é a relação das nossas ações planejadas
com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Por que a gente tem que observar o que está acontecendo ao nosso redor e fazer as nossas devidas ações para buscar um melhor resultado, olhando para alguns aspectos globais, regionais, locais, nacionais, estaduais, enfim, sobre os vários aspectos, né? Outra coisa que a gente vai discutir é sobre alguns indicadores, por exemplo, que a gente tem existe um ranking de competitividade dos estados que define uma série de indicadores. E esses indicadores, hoje, eles são indicadores bem consolidados e com um alto nível de comparação, porque ela compara todos os estados. Então, ali já tem uma série de informações importantes que a gente pode incorporar dentro da nossa visão, né, de uma forma estratégica. Né? Por quê? Porque quando a gente olha os aspectos do nosso PPA atualmente, principalmente essa questão dos indicadores, a gente precisa fortalecer ainda mais esse nosso processo. Muitos indicadores, eles são um pouco relevantes para um contexto de mudança de status quo dentro de uma política pública, né? Outros são bem consolidados, porque são utilizados de fontes externas. Então, assim, na verdade, eu não estou fazendo uma crítica, eu estou fazendo, na verdade, buscando uma oportunidade de melhoria que a gente consolidou, e acho que esse é o nosso papel, de olhar e trazer e fortalecer cada vez mais o processo de planejamento. Então, são esforços desse sentido que a gente vai trazer, porque a gente possa olhar, olha, por exemplo, algumas perguntas que a gente faz hoje. A gente consegue olhar para o nosso planejamento e identificar o que a gente tem de políticas públicas para as mulheres, para os indígenas, para algumas visões transversais sobre o nosso planejamento, não setorial, né? Que hoje o nosso planejamento, às vezes, ele fica muito verticalizado dentro de alguns assuntos, né? Mas a gente consegue ver o que tem hoje para o público LGBTQ, tal mais. O que a gente tem de políticas para isso? O que a gente tem de políticas para as crianças? Então, às vezes, a gente tenta relacionar isso a algumas áreas que cuidam desses assuntos, né? Mas, na verdade, a gente tem ações sobre vários aspectos, sobre de várias outras unidades que dizem respeito a esse público transversal. Então, são essas visões que a gente tem que trazer para fortalecer cada vez mais o nosso planejamento, para agregar valor para a peça de planejamento mesmo, para que ela seja efetiva. E não somente uma peça para que a gente utilize ela para executar o orçamento, né? Eu não quero que isso aconteça dentro do Estado se a gente não trazer mais, agregar mais valor para a forma com que a gente olha para o nosso planejamento. Tá, gente? Eu estou colocando, eu não estou falando o que eu estou falando que a gente não quer que chegue a essa situação. Então, por isso que a gente quer trazer mais inovação, trazer mais relação, para que a peça seja uma peça de consulta que agregue valor realmente para o nosso dia a dia. Então, é isso que a gente vai estar discutindo, a gente vai estar olhando esse ano, né? E a gente tem a expectativa que o nosso próximo PPA ele tenha essas novas visões, tem essas novas pontos de melhoria que a gente possa usá-la no dia a dia realmente de uma forma efetiva, como um grande guia, como um grande farol aí da nossa, assim como qualquer processo de planejamento deve ser. Um outro ponto que eu acho que é muito importante, que é uma expectativa também de várias áreas, é sobre o nosso sistema de monitoramento, Monitora, né? A gente tem uma expectativa muito grande hoje de finalizar, este ano, de finalizar com a nossa equipe técnica, que foi fortalecida aqui dentro da Secretaria de Planejamento, para poder entregar para vocês o sistema de monitoramento. Monitora para que vocês possam utilizar de uma forma efetiva e conclusiva agora nos próximos ciclos, né? Então, um outro ponto que eu gostaria de destacar é de várias outras ações que a gente está discutindo aqui dentro
da nossa adjunta mesmo, né? Porque aqui, além da parte do planejamento, a gente cuida da parte de informação, de indicadores, de tecnologia, de transformação digital. Então, muitas novas direções, diretrizes e estratégias vão ser discutidas também dentro desse contexto da metodologia do PPA. A gente quer fortalecer muito as políticas públicas baseadas em dados. Então, mas para isso a gente quer trazer não só metodologia, mas ferramentas para que vocês, né, vocês no sentido dos setoriais, consigam visualizar e trabalhar e definir, identificar problemas públicos com os dados que a gente utiliza hoje, que a gente tem no estado do Mato Grosso. Hoje é muito difícil, está tudo muito descentralizado, né? Os dados, a gente tem dificuldade de fazer cruzamento de dados para que a gente possa identificar essas oportunidades de políticas públicas, mas a gente vai estar trabalhando aqui para fornecer um ambiente e estrutura para que vocês, que todos os órgãos possam ter essa oportunidade de definir algumas políticas baseadas em dados. Tá? Então, isso também é uma prioridade aqui da nossa área, né? E que isso possa reverberar dentro das nossas peças de planejamento aí, com essas informações que nós temos já em nossas bases de dados, que a gente consegue identificar uma série de oportunidades aí dentro para criar nossas políticas. Entre outras coisas, né? Por exemplo, vocês vão ter acesso ao índice de condições de qualidade de vida da população, que é um indicador também trabalhado aqui dentro da nossa unidade, na área de informações socioeconômicas, que ela dá um diagnóstico olhando para os aspectos econômicos e sociais dos nossos municípios, e ele dá um diagnóstico muito importante, que ele consolida uma série de outros indicadores, criando esse índice, e ele vai trazer uma grande oportunidade da gente identificar melhorias, regiões, municípios que precisam de melhorias, e isso pode também agregar aí na hora da gente definir, da gente formular as nossas políticas. E para finalizar, a gente está trabalhando também, isso já foi colocado em outra oportunidade, mas de uma forma efetiva para a gente consolidar uma governança institucional dentro do Estado. Uma governança onde a gente vai conseguir, por meio da auto-administração, receber as diretrizes, as estratégias e até os indicadores que eles querem que sejam melhorados dentro de uma cesta que a gente vai disponibilizar, para que isso possa vir como insumo para que as áreas que têm a relação direta com essas diretrizes, ou que sejam genéricas, ou que sejam específicas, mas que a gente possa olhar para essas diretrizes, para essas estratégias e definir programas e ações para atender essas estratégias também, né? É claro que cada um já sabe das necessidades que precisa, mas também a gente precisa olhar para essa visão de estratégia, do que a nossa direção vai indicar para que a gente possa definir os nossos programas, nossas ações e tudo mais, né? E essa governança, ela vai ser um ciclo, né? Além dessa definição, da execução disso nas nossas peças de planejamento, vai ter todo o modelo de monitoramento desses resultados, né? Então, a gente quer também melhorar o nosso ciclo de monitoramento de fortalecer o nosso monitoramento da avaliação das nossas políticas públicas. Então, com isso eu fecho, assim, só para vocês terem um contexto mais ou menos do que a gente quer trabalhar para fortalecer o nosso processo de planejamento, e nós estamos sempre à disposição para ouvir, para receber as recomendações de vocês, as sugestões, tá? Fiquem muito à vontade mesmo para conversar conosco, para trazer novidades mesmo, informação, inclusive críticas para o processo, né? Para que a gente possa, a oportunidade este ano da gente fazer essas melhorias para que a gente possa executar isso no ano que vem. Só obrigado a todos, uma boa jornada aí dentro do nosso fórum e fiquem com Deus. Um abraço. Obrigada, secretário. Agora eu passo a fala para a nossa superintendente de formulação, monitoramento e avaliação, Patrícia Soares Duarte, que vai falar sobre monitoramento 2022 e o calendário de revisão do PPA 2020 e 2023. Bom dia.
Estão me ouvindo? Sim, Patrícia. Bom, sobre o monitoramento 2022, vou falar aqui para vocês alguns pontos principais, tá? A princípio, gente, o monitoramento continua nas mesmas regras que já vem sendo aplicado nos demais anos, tá? Ele continua obrigatório apenas para as prioritárias, conforme a LDO, né, que são as secretarias obrigatórias, né, educação, segurança, infraestrutura e saúde, e aquelas que têm ações prioritárias lá no anexo de metas e prioridades, né. A sistemática e a ferramenta também vêm sendo utilizadas as mesmas, tá? Conforme a nossa instrução normativa 001 de 2021, lá de fevereiro de 2021, ela continua vigente. A ferramenta, que é o módulo de monitoramento dentro do Monitor, o ano passado, ela ficou parada um tempo, né? A gente estava reformulando o sistema, porque a gente deu prioridade para o RAG, que foi o segundo ano, agora que a gente apresentou, mas o módulo de monitoramento ele já está ativo, ele está disponível, a gente só não oficializou o cronograma ainda, porque a gente estava terminando o exercício, dando prioridade para o exercício, a finalização do exercício de 2021, que tem que ser apresentadas as metas, né, na LMT, mas assim, o sistema também já está disponível, a ferramenta está disponível, o procedimento é a mesma, a sistemática é a mesma, nós vamos formalizar e oficializar o cronograma do monitoramento agora no início de maio, tá? Mas a instrução normativa, os procedimentos, a sistemática é a mesma. Os sistemas que vão ser utilizados também são os mesmos, as mesmas ferramentas, o PTA gerencial, continua a mesma regra, tem que passar pelo planejamento, a reformulação do planejamento dentro do FIPLAN, PTA gerencial, que é integrado com o Monitora, quem quiser fazer o monitoramento. Obrigatoriedade continua a mesma lógica. Só um pouquinho. A obrigatoriedade continua só para as prioritárias, que são as regidas lá pela LDO, as obrigatórias pela LDO. Porém, a disponibilização do sistema e o suporte da CEPLAG continua disponível para todas as demais secretarias, todas as UOs podem fazer o monitoramento, podem gerar os relatórios, podem utilizar os sistemas, podem trabalhar com os nossos técnicos aqui, podem pedir o nosso suporte diário, etc. Tá? Então, assim, o cronograma oficial a gente vai disponibilizar no início de maio para vocês, com os ciclos, como que vai funcionar tudo certinho, como que vai ser a abertura e o fechamento dos ciclos. Se tiver alguma dúvida também, a nossa equipe está à disposição, a equipe de monitoramento, a coordenadora é a Maria Tereza, e tem uma equipe específica para isso, tá? Vocês podem ficar à vontade para entrar em contato com a nossa equipe aqui. Sobre a revisão do PPA, nós vamos iniciar o processo, revisão do PPA 2020-2023, a abertura do processo vai ser iniciado em 18 de maio, tá? Vai ser a nossa equipe aqui de formulação, em conjunto com a equipe da CISOT, que trabalha com a gente em parte de indicadores. A gente vai trabalhar com vocês da área setorial, diretamente de 18 de maio até início de julho, por aí. O material vai ser disponibilizado oficialmente com a publicação da instrução normativa e o material orientativo de programas e ações e indicadores, em maio, e a gente trabalha com vocês até início de julho, por aí, e o processo fecha aqui na área central em agosto. Eu vou apresentar para vocês aqui o cronograma que vai ser publicado. Só um pouquinho.
Tá dando para enxergar? Estão conseguindo enxergar? Tá. Esse é o cronograma que vai ser publicado junto com a instrução normativa, tá? Em maio. Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para facilitar a visualização. A gente começa o processo com vocês, nas unidades setoriais, em 18 de maio. Patrícia, não está passando o slide. Não está passando. Oi? O slide está no logo da CEPLAG. Não está passando, não está em apresentação. Peraí. Põe no modo apresentação. Peraí, deixa eu tirar aqui. Peraí. Não, peraí, deixa eu mudar aqui. Oi? Ok. Tá, começa aqui em 18 de maio, com a publicação da instrução normativa, né, e a disponibilização do material orientativo por parte das nossas respectivas áreas aqui da CEPLAG, que é a Superintendência de Formulação e Monitoramento, responsável por programas e ações, e a Superintendência a nossa CISOT, que é responsável pela área de indicadores, tá? Em 18 de maio, a gente disponibiliza para vocês o material orientativo. E aí, as unidades setoriais, de 19 a 23 de maio, vai trabalhar com a parte de definição das equipes setoriais. E, nesse mesmo período também, 19 a 23 de maio, o NGER, enquanto responsável, né, nas setoriais, vai fazer a disseminação do material orientativo para as respectivas equipes setoriais que vão trabalhar com a revisão do PPA. Em seguida, de 24 de maio a 10 de maio, o NGER, coordenando essas equipes, vai fazer orientação aos responsáveis por programas e ações que vão trabalhar na análise desse material. E até 15 de maio, as unidades setoriais vão ficar responsáveis por analisar esse material, né, do PPA 2020-2023, e verificar o que é possível de fazer a revisão ou não, para poder remeter aqui para... E até 20/6, eles vão ter a possibilidade de consolidar, validar junto com o nível estratégico para remeter para a gente até 22/6. Lembrando que ao remeter, essa proposta tem que estar consolidada e validada pelo nível estratégico, tá, gente? E de 23 a 30/6, nós aqui da equipe central vamos analisar essa proposta e verificar a possibilidade de ajustes ou não, e devolver para vocês. Nós aqui da SFMA e também a área de indicadores. E devolveremos para vocês até 30/6, para que vocês possam verificar, analisar e verificar os ajustes que a nossa equipe aqui propôs. E que é aí a fase final, que vocês trabalharão com a gente até 6/7, e de 7 de julho em diante, já é uma parte bem central aqui, de 7/7 até 19 de agosto, já fica bem com a equipe central, que é uma parte que a gente vai fazer a revisão, o lançamento no FIPLAN, elaboração de minuta, da lei dos anexos, da lei e dos anexos de lei, revisão e encaminhamento da minuta, Casa Civil, etc., até o fechamento total, encaminhamento para a Casa Civil e encaminhamento para a LMT, dentro do prazo legal. Tá? Depois a gente vai mandar esse calendário para vocês oficialmente, né? Provavelmente já está fechado, né, Cláudia? Já está fechado com o restante da equipe que participará também do processo, e até 18 de maio a gente está publicando a instrução normativa. Se vocês tiverem alguma dúvida também, a gente está fazendo alguns ajustes no processo esse ano, até para facilitar em relação a ter menos interferência manual,
na parte de formulários, consolidação do processo, tanto aqui para a gente, na consolidação, das informações, no cheque das informações, e para vocês também. E se vocês também tiverem alguma dúvida, a coordenadora vocês conhecem também, a Claudenil, a área responsável é a coordenadoria de formulação, a gente está à disposição, se precisar de alguma informação também, tá? Estamos à disposição. Os formulários a gente vai mandar, Cris, a gente vai mandar via formulário do Google Drive. Google Drive, Cris. Vai ser um processo, tipo assim, formulário do Google Drive, a gente está pensando dessa forma. E aí vem, consolida tudo numa planilha macro do Google Drive, e depois isso vai consolidar nos anexos da lei. Porque a gente não tem isso bem estruturado no FIPLAN, infelizmente ainda. O FIPLAN só recebe a informação final da revisão. Ele só tem um módulo final para uma versão final da revisão. Ele não tem como a gente fazer várias versões da revisão. Ok, Patrícia? Ok. Por mim, ok. Se alguém tiver alguma pergunta, estou disponível. Pessoal, vamos deixar as perguntas para o final, porque senão atrapalha a ordem das próximas apresentações, ok? Ok, obrigada. Então, agora, né, seguindo o nosso cronograma, eu vou passar a fala para o gestor governamental Wilton Leal Marinho dos Santos, que vai fazer a apresentação do painel que o secretário mencionou na fala dele, né? Que, vamos dizer assim, que uniu, né? Fez uma convergência entre o PPA, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o ranking de competitividade dos estados. Bom dia a todos, colegas. Vou compartilhar com vocês uma apresentaçãozinha aqui rápida. Depois eu mostro o painel que nós elaboramos até o momento. Vocês, por favor, confirmem para mim se vocês estão visualizando a apresentação aí. Estão verificando? Sim. Okay. Bom, o trabalho foi desenvolvido aqui no núcleo, né? Depois Central de Gestão Estratégica. O que seria esse painel, né? A Paula produziu aí. São dois produtos, né? Externos ao planejamento, né? Que é o ranking de competitividade dos estados e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Né? A gente buscou fazer um alinhamento desses produtos e a programação do estado, que é PPA 2023, né? Nós fizemos uma análise detalhada, olhando os programas, as ações e os produtos, né? Gerados pelas ações, fazendo um parâmetro e buscando identificar se a gente conseguiu atender efetivamente esses produtos. Mas o que é esse ranking de competitividade? Né? Ele foi criado por uma instituição privada, né, que é o Centro de Liderança Pública. Ele possui hoje, está detalhado em 86 indicadores, e há uma divisão deles em 10 pilares. Os pilares são capital humano, educação, ciência da máquina pública, infraestrutura, inovação, potencial de mercado, segurança pública, solidez fiscal, sustentabilidade ambiental e sustentabilidade social. Nesse trabalho, a gente teve a oportunidade de traçar, vamos dizer assim, como a execução do Estado hoje se desenvolve e o que o Estado hoje, de fato, está fazendo que contribui para os resultados gerados por esse ranking. Porque cada pilar desse, ele tem um conjunto de indicadores, e em cada pilar é feita uma consolidação com base em pesos, né, que compõem esses pilares, ou que compõem os indicadores que compõem os pilares, né? Cada indicador tem seus pesos, dá um resultado para cada pilar. E há um resultado geral final, que é gerado uma pontuação para o Estado.
né? O secretário viu isso numa apresentação, não me engano, foi numa agenda do CONSAD, e ele pediu para a gente fazer um estudo sobre isso. O pessoal da unidade de indicadores fez um estudo sobre a parte dos indicadores e comparabilidade deles com os indicadores do Estado, só que a gente tem que lembrar que nosso PPA não nasceu assim, né? Então a representatividade não é tão alta, né? Porque a eleição dos indicadores é feita externamente, né? E após essa análise do ranking, né, nós partimos para uma análise distinta em relação ao que nós, de fato, executamos, e aí para chegar a uma conclusão aonde nós estamos contribuindo nos indicadores, né, para a gente saber como que eles conseguiram identificar a pontuação do Estado de Mato Grosso. E o outro trabalho foi feito em cima das ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Pegando um paralelo aí, eu acho que vocês vão lembrar, né? Tinha os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, que surgiu lá atrás, né, acho que em 2010. E, com base nisso, já tinha uma definição de 8 objetivos, houve uma reestruturação que gerou uma nova agenda a partir de 2015, né, que a ONU, alinhada com os Estados-membros, né, definiu outros objetivos que eram necessários ser atendidos. Né, a outra agenda está bem focada na parte ambiental, e nessa outra agora trouxe outros aspectos, né, que correspondem ao interesse também, que é a manutenção do desenvolvimento, a retirada da pessoa de condição de pobreza e trazer paz e sustentabilidade para as famílias, né? Sem esquecer do aspecto ambiental, né? Há um arcabouço lá de 17 objetivos. Ainda assim, eles entenderam que era necessário estabelecer metas que estão correlacionadas a cada um desses objetivos. São 169 metas. E, aproveitando a oportunidade, a gente lembra que agora, recentemente, 10 de dezembro de 2021, o Estado de Mato Grosso instituiu, né, a Agenda 2030, né, como diretriz para políticas públicas em Mato Grosso. Então, nós precisamos incorporar isso também nos instrumentos de planejamento. Qual o objetivo desse alinhamento, né? A proposta é fazer uma revisão, né, tá em estudo fazer uma revisão da metodologia do PPA atual, né? Verificar o que tem de bom nele, o que evoluiu, o que não evoluiu, né? E incorporar esses dois instrumentos, né? Não digo não em todo, né, que a gente teve até a agenda com outros estados que estão desenvolvendo bem a parte do caso do ranking, né, que há uma diretriz direta, né, sobre a questão do ranking, que lá fora a gente percebe que o governante, de fato, ele define quais as áreas ele quer desenvolver. Então, ele estabelece quais as prioridades dele, ele define esse rol de indicadores, e aí as pastas têm que trabalhar focada em cima desses indicadores. Não que você não possa ter os seus próprios indicadores de gestão, mas esses seriam considerados, vamos dizer assim, os prioritários, né? Como eu citei, são 86, não necessariamente todos estariam nesse arcabouço, vamos dizer assim, de definição de interesse do governante. Nosso papel é disponibilizar, no caso aí, essa análise já feita, que seria o painel, né? Disponibilizar e acesso para os setoriais, para eles possam elaborar sua programação já com uma visão orientada, né? Uma visão pré-estabelecida. Essa apresentação vai ser disponibilizada para vocês, né? A gente sabe que aí, no caso, tem as ODS e tem um ranking. Agora eu vou mostrar para vocês o painel que a gente conseguiu elaborar com base nessas informações. Só para vocês terem uma noção, eu até abri as planilhas aqui. A gente fez uma análise sobre a programação do Estado, né? Foi olhando os programas e todas as ações, os objetivos específicos, né? Das ações e os produtos gerados, né? E a gente foi tentando detalhar isso com base no ranking, onde a gente atendia, onde a gente não atendia, de fato. E o mesmo modus operandi a gente utilizou em relação às 169 metas desses 17 objetivos. Foi um trabalho um pouquinho demorado, e nós chegamos a esse resultado aqui. Ele está em fase ainda de, vamos dizer assim, de conclusão, mas já dá para nós termos uma noção do que nós temos aqui. Lembrando que a gente está olhando, então, vocês podem olhar, tem 40 programas, a gente está olhando mais para o executivo,
né? Lembrando que na nova metodologia a gente trabalha mais diretamente focado no executivo e não está dando esse suporte à assistência dos outros poderes, então tem as unidades lá de planejamento para assessorar internamente essas unidades. Esse rol, então, que sobra, né, acho que ficaram fora aí 19 programas, né, que referem-se às outras unidades externas, né, dos outros poderes. Nós temos 40 programas e identificamos 459 ações. Nesse alinhamento, a gente conseguiu identificar 24 programas que atendem os objetivos da ONU e 166 ações a gente pode correlacionar com essas metas, né? E em relação ao ranking de competitividade, nós identificamos 24 programas e 207 ações. Então, há um trabalho a ser feito ainda, a gente percebe pelo rol, né? Nós temos que ainda tem um trabalho a ser feito para o Estado e saber o que, de fato, vai ser priorizado, né? Lembrando que a Agenda 2030, ele tem um horizonte temporal de, como ela nasceu em 2015, né? Em 15 anos precisa estar. Não necessariamente o Estado precisa desenvolver ações para atender todas as metas ou atender todos os indicadores. Isso é da parte de priorização da própria gestão, né? Trazendo já para o mais com base nas ODS, né? Nós temos lá os 17 objetivos, 166 metas, onde o Estado, nas ações da sua programação, consegue identificar que atinge 15 objetivos, 66 metas. E em relação ao ranking, ele está estabelecido em 10 pilares, 86 indicadores. Nós temos indicadores lá, porque a gente identifica ações nossas que atendem a 10 pilares, só que 47 indicadores, né? 39 deles ainda estão fora. Ele está numa visão analítica, ali aqui a gente usou 2 pontos, né? Uma visão olhando o ranking em relação ao PPA e outra em relação às ações diretamente, né? Aqui em relação às ações, a gente tem os pilares, a gente identificou algumas inconsistências, né? Aí tem a programação e as ações. Aqui, em relação, por exemplo, à nossa própria programação, nós temos os pilares, temos a programação, né? Programas e ações. Aqui ele foi desenvolvido em base do ClickView. Se eu clicar aqui, por exemplo, no pilar educação, eu já traduzo toda a programação aqui, olhando todas as ações da área de educação, os objetivos e os produtos dessas ações que a gente identificou que atendam aos indicadores, né? No caso aqui do pilar educação. Se eu quiser ir mais a fundo, posso pegar um indicador específico, a avaliação da ação, e eu consigo retraduzir isso e identificar aqui quais, de fato, as ações que contribuem especificamente com relação a esse indicador. Tem uma outra visão, vou limpar aqui, que aqui no caso eu tenho os pilares, né? Tem todos os pilares, todos os 10 pilares, e todos os indicadores que têm uma representatividade dentro da programação do Estado. Aqui a gente consegue identificar o nome do indicador, a descrição dele, e sua fonte, né? E a referência. E aqui a programação, né? Os programas e ações. Está numa visão analítica, por quê? Porque o nosso objetivo inicial agora era identificar o que de fato estamos fazendo e que contribui para esses indicadores. Ah, Ailton, não tem as apurações dos indicadores? Tem. Inclusive, a gente até conversou teve uma agenda com o CLP, a gente pediu para que eles encaminhem essas informações, né, para a gente poder, vamos dizer assim, simplificar o trabalho e poder levar isso para o painel, né? A gente não teve esse retorno ainda, se nós não tivemos, a gente vai buscar uma outra estratégia para a gente desenvolver esse papel. Tem uma visão aqui analítica também, aqui os 39 que eu citei, né, que não tem nenhuma ação correlacionada, e aqui todos os outros indicadores que tenham ações correlacionadas. Isso aqui é um total, tá? IDH, a gente identificou 20 ações, por exemplo, que atendem o IDH. Se eu clicar aqui em IDH, eu vou trazer o programa e a ação correlacionada. Aqui só tem o IDH mesmo, né? Mas eu posso pegar aqui um outro pilar também. Tem indicadores, vocês podem observar, que não, vamos dizer assim, o Estado não desenvolve ações específicas para atendimento, né? Como questão de coleta seletiva, né? São ações mais voltadas ao município. E tem algumas ações, assim, que de fato eles trazem lá no rol desses indicadores, né, eles selecionaram, né? Então, tem coisas que realmente estão fora da governabilidade do Estado, mas o Estado pode talvez desenvolver ações paralelas, em parceria com os municípios, para tentar atender.
Tem aqui, eu digo, relacionados ao legislativo, judiciário, porque eles querem fazer um panorama de todo, vamos dizer assim, do estado de Mato Grosso, né? Eles querem tirar uma fotografia do estado de Mato Grosso. Aqui é aquilo que eu já tinha traduzido para você, tem um resumo em cima, né? Se eu clicar aqui em relação, por exemplo, mortalidade no trânsito, eu identifiquei 4 programas, 21 ações, está correlacionado a um indicador, um pilar, né? Só selecionar um indicador aqui. Aqui está os programas e ações relacionados a esse indicador. Em relação às ODS, tem aqui também uma curiosidade. Você clicar aqui, você vai direto na página do ranking. Isso aqui está um link que eu coloquei na apresentação, tá, pessoal? Para mostrar para vocês. Aqui eu não vou ler tudo, senão vai estender o meu tempo aí. Mas aqui ele retraduz sobre todo o trabalho que foi feito por esse ranking de competitividade, onde eles fazem vamos dizer, um ranqueamento no Mato Grosso. Em relação às ODS, aqui a gente leva direto para o painel da ONU. Se vocês não estiverem visualizando, vocês me dão feedback, tá? Só estou vendo a apresentação aqui. E aqui tem o que é a Agenda 2030, quais são os 17 objetivos. E aí você pode ir lá e descer em relação às metas também, não relacionadas. Agora, mostrando o painel em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Nós temos os objetivos, ele tem um nome reduzido, e aqui é a programação do PPA. Né? Então, programa, tem ação. Em relação, por exemplo, a um desses objetivos, vou pegar aqui. Saúde e bem-estar, tem essa meta. Mas se eu clicar aqui, por exemplo, objetivo 3, ele vai trazer todas as metas e a programação do Estado. Né? Programas estão correlacionados e as ações que estão correlacionadas com esse objetivo. Se eu quiser um objetivo específico, posso pegar aqui o 3.6 e ele já faz um novo filtro em cima desse, né? Para conseguir identificar que tem 2 programas e conseguir identificar as ações correlacionadas a esse, vamos dizer assim, essa meta, desse objetivo. Clicando em limpar, a gente volta tudo. Basicamente, o trabalho foi feito dessa forma. A gente está aberto também a sugestões. A gente deve concluir isso e depois encaminhar para a nossa TI, para que eles possam disponibilizar num portal onde vocês também possam ter acesso. Nesse momento, só está com uma visão interna ainda. A gente ainda não teve essa possibilidade de disponibilizar para vocês. Assim que a gente concluir esse trabalho e a gente conseguir disponibilizar no portal, a gente manda um link no e-mail de vocês, todos os NGRs aí, para que eles possam aí, vão fazer a sua própria análise. A gente também tem essa intenção de que vocês já partam de algo, né? Era muito complicado a gente pegar e fazer assim, NGR, faz essa releitura aí da programação do Estado, com base nos objetivos e base no ranking de competitividade. Não, a gente quis trazer um trabalho diferenciado para vocês, a gente quis fazer essa análise, vamos dizer, mais internamente. Lógico que nós não estamos executando as ações, estamos executando a programação do Estado, mas o objetivo nosso é já levar algo para vocês partirem desse algo, e aí fazer também a sua releitura, vamos dizer assim, e a gente vai estar aberto a fazer esses ajustes na apresentação. A gente também teve a oportunidade de conversar com o Gabinete de Ações Internacionais. Eles fizeram um trabalho, eles têm um trabalho em paralelo em relação a isso, né? E eles mandaram o trabalho deles para nós. Nós estamos fazendo uma reanálise já com base na visão deles também, e fazendo, vamos dizer, um ajuste naquilo que a gente concorda. E aquilo que a gente não concordar, de fato, a gente vai deixar isso claro também. Não vamos concordar no momento desse painel. Mas o foco essencialmente para nós são vocês aí, que estão na finalística, que estão na execução do dia a dia, vão, de fato, poder trazer uma visão mais realista em relação a essas informações que a gente trouxe aqui. Paula, eu concluí, basicamente era isso. Eu tinha para demonstrar para vocês. Boa. Acho que o Paulo agora vai gerenciar as perguntas. Eu vou encerrar a apresentação aqui, tá? Obrigada, Wilton. Gente, vamos deixar a pergunta para o final. Eu vi que a Isabela fez, aí no final o Wilton responde, ok? Vamos passar para o próximo, para não atrapalhar o
próximo palestrante, vou passar agora a fala para o gestor governamental Edmar Augusto Vieira, que vai fazer a apresentação dos resultados de 2021 do Entregas MT. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, Edmar. Ok, obrigado, Tranquilo, Edmar. Paulinha, pelo convite, mas deve ser a segunda ou a terceira vez que a gente está aqui, né? Você fez uma pauta muito específica, eu vou voltar ela um pouquinho mais para frente, porque, na verdade, eu prefiro mostrar como chegar a esses resultados, porque todo dia tem novidade, né? Como consultar isso, tá? Vou aproveitar e fazer um apanhado geral do que a gente está sendo desafiado a fazer aqui. E aí, a gente sabe que muito disso rebate aí na CEPLAG, a gente espera que rebata cada vez mais, tá? Porque tem crescido muito as tarefas nossas aqui, e o nosso povo está suando bastante aqui. Nós somos uma equipe aqui de 6 pessoas, né, com apoio de alguns estagiários, e nada do que a gente faz aqui a gente consegue fazer sozinho. Então, eu até diria que a gente é parecido com uma NGER, viu? Na verdade, nós somos uma NGER aqui do gabinete. Na prática, a gente está em casa. Assim como as NGERs aí dos órgãos recebem muitas demandas, a gente acaba também passando por isso aqui. Bom, o que tem sido mais desafiante aqui? Eu vou só pontuar. Primeiro, o registro e o monitoramento das entregas de governo, né? A esse respeito, a gente já está com um estágio de maturidade até bem bom, né? Segundo a fala do próprio governador. Ele acha que está rodando até bem, é difícil escutar isso dele, mas tem atendido. E os desafios continuam sendo aqueles 3 de sempre. Fazer com que toda a entrega relevante do governo esteja devidamente informada e com nível de qualidade que atenda às exigências do governador. Fazer com que esses dados estejam atualizados, né? E confiáveis. Então, esse é o... Todo dia a gente é surpreendido por alguma novidade que não está lá no sistema. Então, como aqui chega várias informações de órgãos de imprensa, dos telões corporativos, né? E outras fontes, a gente acaba monitorando isso mais de perto. Mas, por incrível que pareça, é velha essa minha percepção, acompanhar o governo continua sendo uma tarefa difícil. Vocês imaginam planejar para frente, se já é difícil acompanhar o que está fazendo. Então, esse continua sendo uma questão aqui importante. Uma outra questão aqui são as obras paralisadas, que o governador pediu para a gente acompanhar mais de perto isso, e a gente conseguiu aqui reduzir essa quantidade de obras aí de quase 400 para cerca de 70, né? Mas, para isso, precisamos de conversar muito tanto com os órgãos quanto com o TCE, porque o próprio TCE precisou de rever alguns entendimentos dele em relação a esse assunto, né? Tinha várias obras que já estavam sendo retomadas por outros contratos, outras que perderam os objetos e que não ia mais fazer, e outras que simplesmente estavam desatualizadas e estavam gerando pendências como obras paralisadas. Uma outra frente que o governador demandou aqui foi a de indicadores. Ele já tinha colocado isso há bem tempo, né? Mas a gente retomou com mais força isso agora. E até aproveitar que o Sandro está aí, a gente deve estar com uma agenda prevista para que a CEPLAG ajude a gente nessa tarefa. O próprio governador, ele estabeleceu aproximadamente 60 indicadores para serem acompanhados. Nesses 60 indicadores estão incluídos indicadores mais clássicos, né? 5, 6, 7 de cada grande área, mas ele pediu para a gente abrir uma frente de trabalho aqui no que ele chama de indicador de performance, indicador de desempenho, tá?
E nisso a gente está bem no limbo ainda, viu? Eu vou só ilustrar alguns exemplos aqui que a gente já avançou um pouco e outros nem tanto. Indicadores de eficiência do pagamento, né? Por exemplo, ele é pressionado para saber por fornecedores, por empresas, que o Estado está demorando a pagar. Então, ele pediu para criar um indicador de tempo médio que os órgãos gastam para pagar os fornecedores a partir do momento que eles protocolam a nota fiscal. A gente já está mapeando isso junto com a Cefaz. Estamos criando aqui algumas conexões com o banco, né, com o Fiplan, e produzindo painéis BIs nessa área. E ele não aceita que se gaste mais de 15 dias para pagar se o fornecedor tem o direito líquido e certo de receber. Inclusive, ele está falando em travar o Fiplan. Outro indicador de performance que ele pediu foi tempo de abertura e fechamento de empresa. Isso aí a Jucemate já tem fornecido, tem sido até tranquilo. O mais recente que ele pediu foi o tempo que o bombeiro gasta para conceder um alvará de funcionamento para funcionamento de empresas, né? A gente também está atrás desses dados. Eles nos prometeram fornecer em breve. Na saúde, ele indicou que a gente acompanhasse o número de pessoas que esperam na fila de procedimentos, né, de internações, consultas, exames de média e alta complexidade, e também para monitorar em quanto tempo, em média, essas pessoas estão sendo atendidas a partir do momento que é dada a autorização. Ele também pediu para monitorar o tempo gasto nos processos no CONDES, porque os órgãos, agora que estão sendo pressionados no monitoramento, eles empurram o abacaxi para outros lugares, né? CONDES, PGE. Então, ele pediu para a gente monitorar os tempos desses processos na PGE e no CONDES. Já estamos fazendo isso, já temos estatísticas sobre isso. Anteontem, a gente tinha uma reunião com ele, ele pediu para ver se dá para tirar indicador do SIGADOC, não sei quem mexe com o SIGADOC, aí, tempo de processo do SIGADOC. E aí a gente está conversando lá com a CGE, está na coordenação disso, para ver que dá para tirar leite disso aí, né? Porque isso está no radar dele. Enfim, nós temos várias avenidas para abrir aí nessa área de indicadores de desempenho, de performance. Eu só citei aqui um rol pequeno, mas acho que cada órgão, a provocação que eu quero fazer aqui é que cada órgão pense em seus processos e procurem estabelecer métricas de desempenho desses processos, tá? Que a gente já vai ganhando tempo, porque ele vai pedir uma cobertura bem completa desse assunto. A gente aqui já está fazendo as métricas dos processos de contratação, né? Ele pediu para a gente medir desde o dia que inicia uma entrega até o início da execução, até a ordem de serviço, né? Ele está muito preocupado com o tempo que os órgãos gastam nessa etapa administrativa do processo de contratação. Bom, em relação aos indicadores, então, a gente tem essas duas frentes aí que a gente está iniciando. Depois eu vou mostrar para vocês algumas coisas, mas basicamente os indicadores clássicos já são mais usados. Eu até vou dar uma olhada nesses indicadores aí do Wilton trouxe aí do competitividade e objetivos do milênio, né? É importante ancorar o planejamento desses indicadores. Parabéns aí. É muito importante ancorar o planejamento em referências significativas de melhoria econômica e de qualidade de vida, né? Então, excelente trabalho isso aí, parabéns aí. Bom, uma outra área aqui que está pegando, mas pegando muito mesmo, pessoal, é convênios. A área de convênios, vou falar francamente para vocês, está no limbo. A gente está praticamente muito deficiente, tanto em sistema quanto em gestão nessa área, tá? O governo tem a expectativa de chegar perto de 2 bilhões de reais em convênios e o gerenciamento dessa área está muito precarizado. Ele pediu para a gente criar indicadores de performance dos municípios na execução dos convênios e a gente
a gente tá com o pires na mão, porque não temos sistema que atende e nem os órgãos sabem dizer o que tem que ser feito, o que está, em que estágio que está um convênio que o governo assinou há tantos meses atrás, ou até um ano atrás. Então, a gente está muito mesmo bem. O que ele pediu? Ele quer saber, a partir do momento que o município assina um convênio, em quanto tempo ele vai conseguir chegar num edital publicado, numa ordem de serviço, e conseguir cumprir o objeto, né? Ele que chega à prefeitura pedindo recurso que está com um convênio de 2 anos atrás ainda enrolado. Então, ele precisa de ter essa informação mais fidedigna e mais instantânea sobre isso. Outra demanda que está apertando aqui é relacionada a emendas parlamentares. Tudo isso que eu estou falando aqui tem alta sensibilidade política, tá? E as emendas têm a ver com convênios. Boa parte das emendas são carreadas, elas são viabilizadas ou executadas através de convênios, né? Então, uma coisa acaba afetando a outra, tá? Toda segunda-feira o governo reúne os secretários aqui e a gente gera um ranking de desempenho aqui da secretaria no sistema de entregas, no monitoramento das entregas, e então acaba sendo uma pressão continuada aqui, porque ele está usando isso e tem cobrado, né? Estou até uma rotina aqui, então eu até preparo vocês aí. O pessoal da NGER, que tem relação mais próxima aí com esse monitoramento do entregas, para ficar atento, porque às vezes tem o ranking do órgão cai, porque ele deixa de atualizar o dado, né? Então, é preciso manter essa atualização. Vou mostrar, Paulinha, aqui também nós estamos trabalhando aqui com o sistema de entregas e com o sistema de indicadores, tá? O sistema de indicadores é um sistema que eu desenvolvi, sei lá, deve ter uns 3 anos aí. Como começou a ter essa demanda forte do governador, eu acabei retomando e dando uma melhorada nele nos últimos dias. E o PC e o Marcel estão gerando painéis BIs para consumir os dados desses sistemas e apresentar de forma mais dinâmica, né, mais amigável para o usuário. Também são exibidos através de TVs corporativas, né? Ele pediu para a gente exibir esses indicadores e essas performances. Ele quer que todas as TVs corporativas do Estado apresentem esses indicadores de performance e os indicadores mais importantes aí que ele quer. Não interessa se está ruim ou se vai mostrar o patinho feio ou patinho bonito. Ele quer que mostre, tá? Então, eu vou mostrar para vocês algumas interfaces para a gente... deixa eu compartilhar uma tela aqui. Isso aí, deve ter caído. Vocês estão vendo a tela aí, né? Sim. Beleza. Processando aqui. Pessoal, isso aqui, por exemplo, é um calendário de monitoramento de fases, tá? Nós estamos aqui hoje. Cadê a data de hoje? Está aqui, ó. Se você for olhar, dia 29 de abril, ó, a SEDUC tem uma ordem de serviço, a SEDUC tem um edital publicado, a CINFRA tem uma ordem de serviço, a SEDEC tem um projeto elaborado, a SEDEC tem outro projeto elaborado, a CINFRA e assim por diante, tá? Então, vamos ver esse da CINFRA aqui. É a construção da infraestrutura dos corredores estruturais de transporte coletivo, é o BRT, né?
460 milhões desse abacaxi aqui, tá? Hoje está vencendo a data da ordem de serviço. Ele pode executar essa fase do PTE por aqui diretamente, tá? Então, você tem aqui essas opções de acompanhar, você pode mudar de mês aqui. Você pode usar, por exemplo, vamos ver só edital publicado. Edital publicado. Aí ele trouxe só as fases de editais publicados, tá vendo? Aqui no dia 29 nós temos todos esses aqui, ó. Editais de licitação. Bom, o principal relatório que o governador mais usa e que tem mais impacto político é a que está aqui. Principais relatórios, resumo por local. E aí, por exemplo, vamos fazer aqui A6. Vou pegar Cuiabá, que tem muito. Cuiabá. Eu vou clicar aqui nessa calculadora. Aí tem 646 entregas, quase 3 bilhões de investimentos em Cuiabá. Certo? Com essa tabelinha aqui, você pode visualizar as entregas de Cuiabá. Nessa tela, aqui está em ordem decrescente de valor, tá? Então, 460 milhões, 219 milhões, 204 milhões. A maioria da cifra desses valores grandes aqui é a construção do Hospital Central. E aqui nessa coluna à esquerda aqui, ó, você tem aqui o parceiro, a emenda parlamentar e o plano de trabalho da entrega. Quando está aceso é porque tem plano de trabalho, tá? Quando está aceso o P, por exemplo, tem um parceiro. Parceiro aqui pode ser tanto o governo federal, quanto o município, ou o terceiro setor, ou parceria interna dentro do Estado, tá bom? Sinfa, com SEDEC e assim por diante. Então, esse aqui tem um PTE. Qual que é a última fase executada desse PTE? Olha, tá aqui, ó. A licitação foi realizada no dia 17/3 do dia... desculpa, 17/3, licitação realizada, né? E tem 428 dias já contados desde o marco zero aqui. Foi colocado nessa data aqui, tá? E esse botão aqui é um relato. Quando está aceso, porque tem um relato. Devido à complexidade do projeto a ser licitado, houve necessidade de ajuste no plano de trabalho para a conclusão do processo. Beleza. Então, isso aqui, ele abre isso aqui tudo e vê rapidinho, né? O problema está principalmente nos convênios que eles estão no escuro. Bom, aqui tem um parceiro, vamos ver aqui, que é a Universidade Federal de Mato Grosso, né, o governo federal, que colocou a metade do dinheiro nesse hospital, tá? 109 milhões de reais. Um outro relatório aqui. Então, ó, você perguntou por ano, né? Aqui tem a conclusão da entrega realizada ou prevista, tá? Mas tem um relatório aqui que emite conclusões por ano também, tá bom? Só vou fazer um alerta para vocês que nós não trabalhamos com conceito de exercício, tá? Nós trabalhamos aqui com o ano que começa e com o ano que termina. Então, se uma obra dura 2, 3, 4, 5 anos, naquele ano, ela é apropriada naquele ano que ela é concluída de fato, tá bom? Essa é uma dificuldade que a gente tem aqui até de associar programas e ações por causa dessa distância temporal entre o início e a conclusão de muitas obras. A gente acaba classificando em programa e ação daquele ano que ela termina, tá? Bom, tem um outro relatório importante aqui, que é resumo por órgão. Tem um monte aqui, mas eu vou mostrar só os principais. Aqui, por exemplo, a Sinfra tem 1.264 entregas, 11 bilhões e 400, tá? De recursos, ou melhor, 11 bilhões e 900, né? De recursos totais. Para você ver todas as entregas da Sinfra, basta clicar nessa tabelinha aqui. Aqui, ele trouxe as entregas. O hospital está sendo feito pela Sinfra, né? Por isso está na carga dela. Esse mais aqui permite visualizar mais coisas.
Então, por exemplo, ela tem um plano de trabalho, ó. Aqui embaixo tem um alerta vermelho aqui, ó, ele vai mostrar todas as entregas que tem fases atrasadas, tá? Vou clicar nela aqui. Então, essa entrega, a duplicação da Avenida dos Trabalhadores, por exemplo, qual que está a fase que está atrasada? Ela está atrasada no projeto, tá? O prazo dela é 18/4. Tá? Então, está vencida. Ele pode vir aqui e executar ela por aqui mesmo, tá? Bom, vou mostrar um pouquinho os BIs aqui. Não sei como é que eu estou de tempo aí, tá acabando? Painel BI. Pessoal, esses painéis BI, eles estão feitos aí com, agradecemos aí a colaboração aí da CEPLAG, através do Marcel. Ele não dominava a BI, eu falei para o Marcel, nós estamos trabalhando com tecnologias que permitam distribuir conteúdos. E essas que não permitem distribuir conteúdo não servem para a gente. Então, a gente começou a trabalhar com o Power BI, porque tem essa possibilidade de publicar, né, links de acesso, e você pode decidir se publica ou protege os dados, tá? E nós estamos usando contas gratuitas, tá? Estamos pagando 1 centavo por isso aqui. Então, aqui eu posso ver o ranking. Deixa eu aumentar aqui, ó. Ele pode ver o ranking que ele tem no desempenho das fases dos planos de trabalho, e aqui o que está causando prejuízo no ranking dele, tá? Beleza? Voltar aqui. Aqui é uma visão mais de municípios. Outra coisa, o governador pediu para a gente abrir isso para o cidadão. Então, o pessoal da SECOM aqui está providenciando alguns ajustes no site, nas telas e tal. Mas a grande incógnita para divulgar para o cidadão tem sido o problema do gerenciamento de convênios. A gente não sabe direito em que estágio estão a execução desses convênios. Mas então, isso aqui é uma tela que tem uma visão de local. Vou pegar aqui, Água Boa. Água Boa tem 67 milhões, tá? Isso aqui é muito importante, pessoal, porque, por exemplo, o secretário da SEDEC, ele foi no município do interior aí. Aí ele foi, acho que é da SEDEC, e ele foi ser entrevistado por algumas emissoras, não sei se televisão, rádio, aí tinha que falar das entregas do governo, né? E enviamos um relatório para ele, olha, tem essas entregas, você pode acessar aí no celular também, no site, você vai ver tudo que tem do seu município. E a entrevistadora ficou surpresa com a quantidade de obras que tinha no município e perguntou por que o seu estado não estava cacarejando, o governo não estava galinha, bota e cacareja, né? E isso mostra a importância de você ter um trabalho consolidado em nível de gabinete que permita mapear isso. O governador sempre foi, assim, falo com conhecimento de causa, um mendicante de informação. Não só o governador, a CEPLAG também. A gente tinha que mendigar informação para ter essas coisas o tempo todo. E nunca tínhamos, né? Então, com um empenho mais forte nessa área aí, não está fácil, tá? Não está fácil ainda, mas aos poucos a gente vai cercando aí o problema, né? Bom, em relação ao... Vou entrar muito mais aqui, meu tempo está muito longo. Vou mostrar agora o indicador. Aqui nós temos um painel BI aqui sendo construído, o PC está trabalhando nisso, tá? Paulo César, que é também da gestor aí da CEPLAG. Então, temos aqui as áreas, demografia, economia, educação, finanças, infraestrutura, os indicadores de performance, tá? Que a gente está construindo ainda. A maior dificuldade
o Wilton lembra disso aí, né, Wilton? Quando a gente estava tentando fazer o observatório. Tem muitos indicadores que eles são derivados de sistemas e bancos existentes no Estado. Por exemplo, tempo de espera na saúde depende do banco de dados da regulação, né? Para a gente não ficar pegando esses dados, fazendo um trabalho artesanal, replicando eles aqui, nós temos que criar uma rota, uma view nesse banco e um acesso. A mesma coisa com o sistema lá dos bombeiros, no Alvará e assim por diante, tá? Com o sistema da PGE. Então, a gente esses indicadores de performance, em alguns casos, a gente precisa de acessar os sistemas, os bancos, e gerar os indicadores aqui a partir deles, tá? Vou mostrar aqui como funciona aqui só a ficha do indicador e alguns relatórios. Nós temos aqui, vou pegar aqui IDS. Nós temos aqui, o órgão CEPLAG aqui tá colocado aqui, mas é que a gente não está colocando muito ainda, tá bom? Veja bem, aqui nós temos o nome do indicador, o nome resumido, a escala, como é que interpreta o indicador, maior, melhor, a fonte, elaboração. A prioridade aqui é quando ele é um indicador, prioridade para o governador, nesse caso né, e não estava marcado. Área, subárea, categoria, enfim, classificações, palavras-chave, definição. Frequência de atualização, mês de atualização, se ele foi descontinuado, você marca aqui. Menor desagregação dele, classificação de uso, fórmula, limitações, etc. E aqui o anexo da documentação do indicador, o PDF, tá? Às vezes ele tem uma descrição metodológica complexa, você pode anexar um documento aqui e deixar isso disponível, tá bom? Bom, vamos lá no que interessa, alguns relatórios. Aqui, por exemplo, vamos clicar em todos aqui para vocês verem como funciona. Vamos pegar esse indicador número 1 aqui, taxa de analfabetismo. Ele tem 298 linhas de dados no banco. O primeiro ano dele é 1981 e o último atualizado é 2019, tá? Se você quiser ver a tabela de dados desse indicador, basta clicar aqui na tabelinha. Aí ele te envia para a tabela do indicador, beleza? Bom, os dados dele, né? Você pegar aqui, ó, de 1981 até 2019. E aqui você pode construir um gráfico, tá? Esse gráfico, por padrão aqui, ele está pegando os 10 anos contados do último ano vigente, do último ano disponível, tá bom? Então, 10 anos para trás. Mas você pode construir uma série maior também, com outras opções. Vamos pegar um outro aqui. Você vê que eu estou vou fazer um filtro aqui de grosso. Despesa anual média por aluno. Ó, CEPLAG precisa ajudar a atualizar isso aqui. Despesa anual média por aluno. Onde que é baseado isso aqui? É baseado em matrícula e na liquidação de despesa na unidade da SEDUC, né? Se não me engano, é a função 12, no ensino básico, tá bom? Educação básica. Então, tá aí. O último ano disponível, nós já temos 2021. Quais são os principais problemas aqui em relação a isso? Primeiro, são 3 desafios aqui. Manter esses indicadores atualizados. E aí a gente precisa que a CEPLAG, viu, Sandro, ajuda a gente a assumir essa tarefa aí. Se for preciso de melhorar o sistema, a gente melhora, tá? Mas é preciso de manter principalmente esse que o governador elencou, mantê-los permanentemente atualizados e disponibilizar isso, né? Disponibilizado, acesso aberto. Esse sistema aqui já tem acesso cidadão configurado, já pode ser aberto. E os painéis BIs dele. O segundo desafio
que aí é o mais difícil ainda para a CEPAG e a Zenigera ajudar a gente, são os indicadores de performance. Eu já citei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos aqui, mas eles são só uma amostra do que a gente precisa. Nós, por exemplo, quantos homicídios a polícia consegue esclarecer em relação ao total de homicídios ocorridos? Né? Em quanto tempo você consegue conceder uma aposentadoria? Ele quer que mede essas coisas tudo. E mede performance. E depois de medir, ele quer identificar os gargalos, os problemas, tá? Então, essa é uma frente importante que a gente tem que trabalhar. E nós estamos só começando nisso. Além do convênio, tá? A Cefaz está desenvolvendo um novo sistema de convênios, mas pelo cronograma ele não fica pronto em menos de um ano. Tá? Acho que final de 2023. Eles estão fazendo um escopo mais abrangente, mas a gente precisava de um sistema de convênio mais rápido, nem que seja um aperfeiçoamento no atual, capaz de dar as informações gerenciais que o governador precisa, ou usar as velhas e boas planilhas Excel mesmo, né? Porque a gente não pode ficar sem informação nessa área. Então, eu vou ficando por aqui, não sei se a André quer fazer um comentário, André. Abre aí. Passar para... Não, você já contemplou aí toda a pauta. Né? Então, beleza, pessoal. Obrigado aí, estamos à disposição aqui. Obrigada, Edmar. Gostei de saber, tá? Bem, aí vocês estão bem cheios das atividades, dos negócios. A gente depois poderia conversar, porque esses indicadores que você falou de desempenho tem muito a ver com o MEG-TR também, que é o Sistema de Modelo de Gestão e Governança lá do governo federal, que precisa desses indicadores também. Depois a gente marca uma agenda, para não atrapalhar agora, ainda falta o Ricardo. Já vou chamá-lo. Aproveita, Paula, marca e vem aqui na nossa sala. Ok, prepara o coffee break. Ah, sim, café, bolo, tem que trazer, mas tem. Tá joia, Paulinha. Olha, nós precisamos aqui. Se a gente não conseguir, porque assim, fica pressionando muita atividade aqui, sabe? Aqui não pode crescer muita equipe aqui. A sala nem cabe, tá? Então, o que a gente precisa é fazer uma rede para ver que as demandas principais que vem no gabinete aqui, eu acho que é importante, porque a gente está vendo a sinalização do maior chefe do governo, né? Sim, então, tá correto. E as secretarias precisam também por exemplo, essa questão do Cigadoc, cara, eu tenho a menor ideia como viabilizar indicador daquilo lá. Eu não sei se precisa melhorar o sistema, se já com o sistema que já tem, já dá para fazer. Então, vamos atrás disso. Tá bom? Obrigado. Tudo de bom. Obrigada, Edmar. Agora eu passo a fala para o secretário adjunto de Orçamento Estadual, Ricardo Roberto de Almeida Capistrano, que vai falar sobre o calendário LDO 2023 e calendário LOA 2023. Bom dia, Paula, bom dia ao Sandro, em nome do Edmar também, cumprimento todos os colegas da NGE, todas as unidades setoriais do Estado. Agradecemos o convite para participar dessa reunião. A proposta inicialmente era falarmos sobre os calendários da LDO e LOA, que pese ainda os calendários não estejam finalizados, né? Porque, principalmente no caso da LOA, a LDO já entra na fase final de elaboração. Eu serei bem breve na minha fala, principalmente em virtude do momento em que nós estamos em relação aos dois instrumentos de planejamento. Então, a LDO, iniciamos o processo de elaboração dela em fevereiro, com a definição dos indicadores e parâmetros macroeconômicos, e as projeções já foram feitas em receitas e encaminhadas principalmente as receitas próprias de convênios aos órgãos para a validação. Foram feitas as adequações.
ressaltando que a competência pelas projeções, pela coordenação das projeções de receita é da Secretaria Adjunta da Receita Pública, da Secretaria de Fazenda. Nós recepcionamos essas projeções na SAOR e elaboramos os instrumentos LDO e LOA. Atualmente, nós temos dois procedimentos que ocorrem neste momento, que são muito importantes, e aí eu convido, inclusive, aos colegas que estão presente para nos auxiliarem neste momento, que é a consulta pública da LDO e da LOA. Eu vou aqui socializar o link da consulta, porque nesse ano nós fizemos uma mudança, incluímos um outro item referente. Não sei se vocês conseguem enxergar, se você puder me dar um retorno, Paulo. Sim, estamos Sim? chegando. Perfeito. Então, o estágio atual da LDO, nós iniciamos a elaboração dos anexos de metas fiscais de consolidação. Receberemos também a informação do anexo referente às metas e prioridades, sob responsabilidade da CEPLAG. E está ainda vigente a consulta pública para o PLDO. Esse ano nós fizemos uma consulta pública que está relacionada à aplicação dos recursos, principalmente indagando a sociedade com relação à prioridade na alocação dos recursos orçamentários. Isso tem algum tipo de influência na elaboração do teto orçamentário do próximo ano, incremental principalmente, a partir do que nós ouviremos das respostas que serão encaminhadas pelos participantes dessa consulta. E o outro item é referente à legislação colaborativa. Então, lá, nesse link que vocês veem na tela, está disponível o texto do PLDO 2023 para que possam ser feitas sugestões de inserção no texto, que serão avaliadas aqui pela equipe da SAOR, e se devidamente justificadas, né, essa contribuição ela será inserida no PLDO 2023. Então, nós temos esses dois mecanismos de participação que estão disponíveis, tanto para os servidores, para toda a sociedade, e principalmente também para que nós possamos utilizar aqui como referência para elaborar esse importante instrumento que é o PLDO. Então, eu já convoco aos colegas, se puderem repassar essa informação, se puderem também participar. Isso vai ser utilizado para a elaboração dos instrumentos, tanto o PLDO quanto a LOA também do próximo ano. Essa consulta pública relacionada à aplicação do recurso e à legislação colaborativa estará vigente até sexta-feira da próxima semana. Aí entramos na fase de consolidação do texto, e no dia 20 de maio será realizada uma audiência pública pela Secretaria de Fazenda para a discussão da proposta já elaborada a partir das sugestões técnicas, bem como o resultado proveniente dessa consulta pública atualmente disponibilizada pela Secretaria de Fazenda. E encaminharemos o projeto de lei de LDO até o dia 27 de maio, caso civil, para que já no dia 30 seja protocolado na Assembleia Legislativa. Então, é uma etapa importante, onde nós estabelecemos as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do próximo ano. Na sequência, a equipe já inicia o trabalho de elaboração da LOA. Ressalto que a agenda do PTA-LOA ela é elaborada em conjunto com a CEPLAG, então nós ainda finalizaremos essa agenda, mas a tendência é que tem alguns ajustes, principalmente relacionados à etapa de análise e desdobramento das ações orçamentárias. Nós pretendemos, em conjunto agora com o secretário Fábio, cumprirmos o prazo de disponibilização dos tetos orçamentários. No ano passado, o teto orçamentário foi disponibilizado na primeira semana de agosto, final do mês de julho, começo do mês de agosto, e, se possível, nós anteciparmos esses prazos para que vocês das unidades finalísticas, principalmente vocês que coordenam o processo de planejamento nas unidades, possam ter tempo hábil
para estruturar a proposta de PTA do ano que vem, e nós aqui na Secretaria de Fazenda, bem como a equipe da CEPLAG, possa ter tempo também de fazer uma análise dessas propostas que serão encaminhadas e que deverão compor o projeto de lei orçamentária do próximo ano. Temos alguns desafios referente a essa proposta de 2022, principalmente relacionando aquilo que deverá ser estabelecido como entregas prioritárias do governo para o próximo ano, em que pese tenhamos um ano que tem agora uma eleição, né, que isso tende a refletir os instrumentos de planejamento, mas será muito importante também a participação efetiva, principalmente a equipe ali da NGR da Governadoria, a partir dos feedbacks que nós já recebemos das unidades, referente a algumas prioridades que foram definidas e que elas não tinham a devida cobertura orçamentária, até pelo limite que nós tínhamos da arrecadação, e que deveremos suplementar durante o ano de 2022. Então, a nossa proposta é tentarmos, ao máximo, antecipar o processo de disponibilização dos testes orçamentários, em conjunto com a Secretaria Adjunta da Receita Pública, né, para que o prazo de desdobramento, a análise dessas ações, elas possam ser ainda, ou principalmente, eles possam ser majorados, né, que vocês possam ter condições de fazer o melhor planejamento possível, com o objetivo também de reduzir o nível de alterações orçamentárias que nós fazemos durante o ano. E tenho ciência das implicações que isso causa na execução das políticas públicas, e eu acho que o nosso foco tem que ser, de fato, em melhorarmos e fortalecermos o processo de programação orçamentária que iniciará agora já no mês de junho, logo após finalizado a LDO, iniciamos todo esse processo, já compatibilizando aí com essas diretrizes que foram repassadas pela CEPLAG. Então, era uma fala bem breve, coloco à disposição para qualquer tipo de esclarecimento, dúvidas ou sugestões que os colegas tenham, e já passo a palavra para o Paulo, por gentileza. Obrigado pelo convite. Obrigada, secretário Ricardo. Então, agora vamos para os momentos, né, de perguntas, dúvidas e esclarecimentos. Indo aqui no chat, tinha ficado uma da Isabela para o Wilton. Eu não sei se ele escreveu aqui, mas se ela quiser refazer, se ela se sentiu contemplada pela resposta, ou quer refazer novamente a pergunta, Isabela? Ele respondeu, obrigada, Patrícia. No próprio chat, ele colocou, era o período do tempo que vocês estavam usando para compor o painel. Ah, então tá. Muito obrigada. Nada. Mais alguém? Para quem, né? Quem quer fazer a pergunta e para quem? Bom dia, pessoal. Eu fiz uma pergunta aí no chat, Paula. Mas a pergunta eu acredito que seja para todo mundo aí da CEPLAG, quem puder me orientar nesse sentido. Bom, ótimo, Wilton. Bom dia, beleza, cara? Deixa eu te falar. Assim, a CEPLAG hoje está utilizando o ClickView, né? Mas, particularmente, aí a gente pode até repassar para a unidade, mas tem uma superintendência aqui, trabalho de informação, tecnologia e inovação, né, que é o nosso colega Washington. Eu não sei se eles estão fazendo algum planejamento ou se a NTI está fazendo alguma aquisição corporativa, né? Basicamente, as informações que eu tenho aqui é que as licenças que tem aqui são basicamente para a própria CEPLAG. Não tenho certeza se há licenças hoje disponíveis para setoriais utilizarem. Por exemplo, eu sei que o Edmar usa a licença Power BI, né? Aí, o secretário pediu para falar. Bem, só esclarecendo, a gente nem comprou licença não, tá? Nós estamos usando gratuito mesmo. Se você não precisa proteger seus dados,
e nem precisa de grandes volumes de tabelas enormes de banco, você pode usar contas gratuitas, não só do Power BI, tem outras. E a gente vai se virando. Caso a gente um dia precise aqui, é barato também, acho que é 40. Mas aí você usa os seus próprios bancos de dados que você recebe aí, não é, Edmar? Os bancos são nossos, né? Então, eles já são nossos. O que a gente precisa é fazer com que o povo saia de cima deles e abra os bancos. Porque tem muitos que tratam os bancos igual galinha que chocando ovo. Então, é uma conversa que às vezes precisa vir de cima para o povo facilitar as coisas, né? Então, nós temos muita informação em muitos bancos. O pessoal tem que... Se todo mundo achar que vai sentar em cima da sua informação e não compartilhar, porque o que acontece? Desenvolver algoritmos de relatórios, principalmente em sistemas legados, é caro e trabalhoso. Os BIs vieram para acabar com essa dificuldade. Então, mas para isso você precisa ter acesso. Ainda que construa uma visão lá no banco, uma interface, né, dos próprios dados para facilitar esse acesso de forma mais segura, mas essa é a cultura que a gente tem que começar a mudar. Por exemplo, todos os dados que nós precisamos de fila estão no sistema de gerenciamento lá do setor de regulação. Entendeu? Então, a gente precisa acessar o banco deles, de outro jeito. Eu vou ser mais específico, porque eu costumava criar alguns relatórios e gerar várias informações através do SIG, né? Só que eu já não consigo mais utilizar essas informações do SIG, porque elas já não são mais confiáveis. Então, agora eu voltei a utilizar as planilhas do FIPLAN mesmo, né? Eu baixo as informações do FIPLAN e trabalho com elas. Então, eu gasto um pouco mais de tempo, uma quantidade considerável de tempo. Bom, o secretário está aqui na fila. Não, é só para fazer uma complementação. Não sei se o Wilton já tinha terminado, Wilton. Já, secretário, é que eu não sei se o pessoal está trabalhando uma aquisição corporativa, mas pode concluir. Justamente sobre isso, né? O Estado sempre tentou padronizar a ferramenta de visualização, de inteligência de negócio, né, de BI e tudo mais, e nunca conseguiu, porque cada órgão tem teve a sua autonomia no histórico aí dos acontecimentos, e hoje é muito difícil de tentar padronizar para todo mundo usar uma única ferramenta, né? Então, essas ideias de fechar algumas plataformas e algumas condições, elas ficam inviáveis. O que a gente está trabalhando aqui na área de governança de dados do Estado? Nós estamos trabalhando num ambiente, né, de um grande data lake do Estado, para que a gente consiga trabalhar algumas políticas públicas com os dados do Estado. Isso não vai impactar em nada dos setoriais. A gente não quer fazer um trabalho que vai falar, olha, você não vai mais usar essa ferramenta, vai ter que usar essa. Porque a gente já tem muita coisa consolidada em Power BI, em Oracle, em Click. Então, cada um está usando de um jeito, alguns estão usando até essa que a gente tem da própria Google, né, que já tem disponível dentro do nosso ambiente mesmo, para fazer algumas visualizações rápidas. As pessoas estão utilizando essa própria ferramenta. Mas, enfim, o grande projeto é de a gente fazer uma grande interoperabilidade desses dados, né, uma integração desses dados, independente do que cada um está utilizando e fazendo setorialmente, né, vai continuar fazendo, porque cada um já tem os seus processos, as suas políticas estruturadas nessas bases, nessas ferramentas individuais. Mas o governo vai ter a sua própria infraestrutura centralizada para agregar todos esses dados, né? A gente vai estar pensando em grande modelo, num grande ambiente, vamos institucionalizar isso num decreto, que esses dados, independente de cada operação que é feita setorialmente, esses dados vão ser replicados para uma base central, para que dali a gente consiga identificar problemas públicos, avaliar problemas públicos, gerar dados abertos, fazer uma série de cruzamentos e trabalhos para que a gente consiga gerar os nossos indicadores, nossos estudos
socioeconômicos e tudo mais. Então, e que também vai servir e vai ficar disponível para que todos possam utilizar. Né? Então, independente da ação setorial que cada um está fazendo, que vai continuar, o Estado também vai prover um ambiente onde a gente possa proporcionar essas informações sendo visualizadas de uma forma agregada, né? Claro que tem todo um trabalho de classificação de informação, né? Então, tudo isso vai ser feito dentro de um escopo organizado. Aí sim, esse ambiente, que vai ter que precisar automaticamente de uma ferramenta que vai trabalhar sobre esses dados, esse sim vai ser disponibilizado para todos. Né? Então, nós estamos trabalhando, primeiro, nós estamos estruturando essa arquitetura, esse ambiente, para poder até te dar um prazo maior para você, talvez até no próximo fórum, a gente vai ter já uma possibilidade de já passar alguma data, algum prazo um pouco mais específico para vocês. Tá? Só para complementar a fala do secretário, a gente está participando de um trabalho paralelo, não sei que na pauta aqui, Paula, mas trabalhando na estratégia digital do Estado. E eu estou também participando do GT da parte de dados, e a gente está justamente nessa ótica do que o secretário está trazendo. A gente está no momento de estudo dos problemas que a gente está identificando, né, Edmar? E a gente está mapeando isso. A gente até levantou bastante problemas a respeito, né, dessas dificuldades, né, que a gente já conhece, né, é um grupo de pessoas que entende da parte de dados, e a intenção é justamente essa: facilitar, criar um ambiente. Tem a parte da parte física, né, mas a gente está falando especificamente da parte de dados, e trabalhar uma estratégia que facilite o acesso à informação, que facilite, vamos dizer assim, o cruzamento de informações, que os órgãos facilite o processo de integração, que facilite na hora de fazer processos de aquisições também, que leve em consideração essa questão da infraestrutura e da arquitetura dos dados do Estado. Então, é um trabalho que já está sendo desenvolvido pela adjunta de planejamento, né, pela coordenação da Superintendência de Tecnologia, Informação e Inovação. Me permita só um pequeno parênteses aí. Quando a gente, no caso do setor público, a gente tem por princípio a publicidade do dado, né? A menos que você tenha uma razão muito específica de proteger determinada informação, isso pode condicionar uma ou outra questão tecnológica aí. Mas, por exemplo, eu estava conversando lá com Rafael, né? Lá dos indicadores do condições de vida. Para ele distribuir aquele conteúdo dele que ele fez um trabalhão danado lá, tá? Ele teria que distribuir contas da aplicante, não sei se é ClickView, ClickSense, que ficaria muito inviável, se ia pagar muito caro, sei lá, 500, 600, R$1 milhão, porque todo mundo que recebesse o conteúdo dele tinha que ter uma conta e autenticar. Então, esse tipo de escolha a gente não pode fazer. Se você pretende dar publicidade aos dados, e esse é o foco, então você tem que ir por outro caminho, tá? Em relação a esse esforço aí da CEPLAG, da integração dos bancos aí, importantíssimo isso aí, tá? Porque a falta de compartilhamento cria muita tensão. A falta de interoperabilidade cria muitas tensões e muita bagunça nos vários sistemas. Só que eu acho que a gente precisa também de uma certa abordagem por problema, né? Eu preciso resolver o problema do indicador do tempo de alvará agora, essa semana. Então, não dá para esperar uma engenharia que demora 1, 2 anos. A conversa do governador não é nesse... Tem que ir preparando essa agenda mais geral, mas tem que ir dando vazão para as demandas. Que são rápidas. A CEPLAG a Cefaz deu um acesso rápido para a gente medir o desempenho lá do pagamento. Agora o abacaxi está com a gente aqui. Já dá para saber quantos dias um órgão gasta para pagar um fornecedor a partir do protocolo. Mas, por exemplo, nós estamos numa peleja com a saúde que já dura 1 mês em relação ao sistema de regulação. Aos tempos, nós recebemos uma planilha Excel ontem e a planilha veio protegida. Então,
uma planilha de 200 megabytes ou mais, e protegido. O que eu vou fazer com a planilha protegida? Isso é igual mandar um Excel protegido, é pior que mandar um PDF. Então, temos essas várias arestas, mas se você precisa, o Cícero, você precisa ver qual é o seu problema concreto, para ver qual é a solução rápida que pode ser dada para o seu caso, tá? Eu acho Talvez. que a Isabela ali no chat, ela conseguiu descrever bem, eu acho que os problemas que eu tenho passado aqui, né? Principalmente com o plan e relatórios PDFs, né? Certinho. No caso nosso aqui, os dados eu gero um link público do BI, tá? Porque como que funciona o BI da Microsoft? Ele é um processamento externo nos computadores da Microsoft, né? Então, você programa um agendamento, pode programar vários agendamentos ao longo do ano, ao longo do dia, né? Então, ele varre o banco, atualiza os dados dele lá no processador dele e disponibiliza. Funciona assim. Nós conseguimos aqui proteger o dado mesmo com um link público. Então, porque ele tem que autenticar dentro da aplicação, né, no caso do entregas, e se for o caso dos indicadores, ele faz uma autenticação e depois disso ele acessa o conteúdo BI, mas ele não tem que ter uma autenticação específica do Power BI, tá? Ele não tem que ter uma conta, né? Porque senão ficaria inviável compartilhar conteúdo nessa perspectiva. Beleza? Ok, obrigado. Marcos, só para complementar o que você falou, eu entendo essas necessidades pontuais, urgentes, isso faz parte do trabalho e vocês estão conseguindo viabilizar, né? Buscando aí, por meio da governadoria, acesso direto a esses bares, mas a gente que, como núcleo central, órgão central, a gente precisa pensar em algo sustentável, né? Algo que se estabeleça no Estado de uma maneira sólida, né? E não por necessidades específicas e tudo mais. Enfim, isso tudo ajuda, né? Mas a gente tem que, claro, ajudar nesses e a gente está sempre à disposição para ajudar nos itens específicos, né? Mas o que nós estamos trabalhando também aqui, como você falou, paralelamente, que acho que é importante, em algo que realmente possa ficar de uma forma contínua, né? Uma forma perene para o Estado, com normativa. Hoje as pessoas têm medo de compartilhar, ou por não quererem, ou por achar que não precisa, ou às vezes até por medo de questão de segurança, lei geral de proteção de dados. Então, tudo isso precisa ser desmistificado dentro do contexto do Estado, precisa estar, as pessoas precisam ter segurança, né, para poder compartilhar os dados, precisa ter tecnologia para favorecer que isso aconteça. Então, acho que as coisas podem acontecer realmente de uma forma paralela, como foi abordado aí por você. E só para aproveitar o gancho, o ICQV, né, que o Flávio está perguntando, sim, ele vai ser contemplado no rol. Aí nós estamos fazendo um trabalho, nós vamos ter uma reunião ainda com o Edmar, porque a gente já está em vias, inclusive, de apresentar o ICQV para o senhor governador, para a gente poder já dar a publicidade, né? Tinha uma reunião marcada essa semana, mas foi cancelada, semana passada foi cancelada. Nós estamos aguardando para poder a gente fechar isso, que tem várias outras ações que estão dependendo também, já querem utilizar o ICQV como referência, né? Alguns em relação aos assuntos internacionais, alguns até para dar publicidade também para os municípios, e com certeza o ICQV já tem um rol de indicadores que podem fazer parte também desse sistema. Tá? Vai ser uma ferramenta, um trabalho sensacional, o ICQV, muito bem lembrado pelo Flávio, e realmente é uma fonte de informação muito importante, né? E que, claro, assim como todo trabalho, a gente vai melhorando, vai formatando melhor para poder entregar conteúdo para todo mundo e também, especialmente, para a população. Tá bom, gente? Obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para ir para quem?
Bom, como o pessoal ficou quieto, né? Já avançamos um pouco do nosso horário. Eu agradeço a participação de todos que participaram do fórum. A próxima edição vai ser em agosto, mas estamos sempre à disposição. Nós, da Unicage, da equipe da SAP GPP, vocês podem ligar, mandar e-mail. Eu vou encerrar já, agradeço a participação de todos.